Então, bom dia a todos. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ao seu nome seja dada toda a honra, toda a glória, louvor, adoração. Nós aqui estamos, Pai, porque queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Sabemos que nós adoramos com a mente, servimos com o corpo e só o Senhor tem o poder de permitir que todas as coisas corram da forma que o Senhor sabe que todos nós gostaríamos de poder receber neste momento. Precisamos, ó Pai, da sua intervenção aqui neste grupo, neste momento, nesta hora. Não só que o seu Espírito esteja sobre a Ellen, mas também que esteja abrindo os caminhos, desimpedindo, tirando os obstáculos, para que nada venha a interpor-se nestes momentos tão importantes que vamos passar. O Senhor é o único que pode fazer isso, é o único que tem poder para resolver todas as coisas. Por isso, nós confiamos que o Senhor vai estar à frente deste estudo. Abençoe-nos, dirija-nos e ensine-nos. É o que lhe pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Deus, a nossa querida irmã Helena Choquimia, que esteve há pouco tempo aqui em Portugal comigo, então ela trouxe esta mensagem que eu acho de extrema importância e achei que ela era muito importante para ser transmitida no grupo. E ela perguntou-me: mas tu achas que o grupo está pronto para receber isto? E eu disse: este grupo está. De maneira que, irmãos, ela vai fazer o favor de se apresentar para o grupo, alguns não a conhecem, e digo-vos já que não percam um minuto sequer, porque há uma sequência, ela vai trazer uma sequência muito interessante, e se por acaso alguém houver algumas partes que não entendam, a Ellen certamente que estará disponível para explicar tudo direitinho, porque o objetivo dela não é despejar mensagem, é que todos entendamos o que ela vai nos transmitir. Tá bem? Então, que Deus abençoe a todos. Passo a palavra a Ellen. Que Deus te abençoe, Ellen. Amém, querida. Muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui presentes. Irmãzinha, não sei se ela conseguiu colocar Geórgia. Sim, deu. Ai, glória a Deus. Muito obrigada. Desculpe passar essa batata quente Não, tranquilo. logo em cima da hora. Mas pode colocar a primeira página. Bem, eu sou a professora Ellen Tchuquimia, sou professora de terapias naturais, sou naturopata, terapeuta em medicina natural. A minha formação acadêmica, eu sou enfermeira, né? Já atuei, sim, na Marinha, na parte naval, no serviço de saúde da Marinha. E Deus, outro dia eu conto meu testemunho, viu, Belinha? Mas Deus me colocou ali só para um treinamento. E em 3 anos, só servi durante o período de 3 anos, e eu saí, porque eu entendi que Deus estava me chamando. Queridos, eu tive o privilégio, né, de apresentar esse tema para a Belinha, um grupo, num sábado à tarde. E eu fiquei até um pouco preocupada, porque eu sei que não é um tema fácil. Não é um tema fácil de ser compreendido e também não é um tema fácil de ser aceito, principalmente de ser aceito, mais do que de ser compreendido. Mas foi impressionante como ela e a Punira, não sei se a Punira está aqui, Belinha, seria uma bênção se ela estivesse. Não, Ô, não Vera, está, não. é tão bom ver pessoas conhecidas, né? A Vera É, está por aqui também. Prazer. A Helena, não sei. Aham, aham. A Helena também não está, mas eu estou, Belinha. Ah, tá bom, Vera. Então avise a Helena que entre, porque é muito importante que ela aprenda. A Helena é uma Uhum. querida amiga, né? Conheci a Vera, ela ficou muito feliz em conhecer vocês pessoalmente. Gente, desculpa a voz, que eu acabei de acordar, que é bem cedo, mas vamos lá. Bem, quando Deus me chamou, só não eu vamos entendi que eu deixar. precisava não só saber de saúde, mas de saúde emocional. E Deus tem me trabalhado comigo na saúde espiritual. E dentro desse tema, eu tenho estudado bastante a Bíblia e o Espírito e Profecia juntos. Já tem 3 anos e meio
que eu tomei uma decisão de não mais fazer ano bíblico. Eu pedi a Deus que eu pudesse estudar a Bíblia e só passar para o próximo capítulo quando eu compreender todo o capítulo e aquilo que está escrito que ninguém vê. E foi assim que Deus vem me revelando alguns temas. Esse tema em especial, quem deu foi o Espírito Santo. Não fui eu que criei. Ele me deu o tema e eu fui desenvolvendo conforme ele foi clareando a minha mente. Então, o tema é o templo no tempo. Bem, essa frase é minha. Nunca se esqueça dos remédios de Deus no tempo do fim. Esses remédios, eles têm uma ação desde o tratamento natural, da prevenção, né? E na restauração do nosso corpo humano, físico, emocional, espiritual e social e mental. Mas esses remédios também vão ter participação direta no tempo do fim. Para quem? Para verdadeiramente para o povo de Deus. Pode passar a próxima página. Isso. Quem é o templo de Deus? Muito obrigada, Georgia. Você vai ficar aqui como me auxiliar hoje, viu? Hoje e amanhã. Quem é o templo de Deus? Bem, a gente sabe que o templo de Deus é o nosso santuário, que é o corpo. Mas a gente pode tirar essas dúvidas que está em 1 Coríntios 6,19, onde a própria palavra de Deus fala que o vosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E que ele habita onde? Dentro de nós, em vós. No livro do Êxodo 25:8, Deus também fala quem é que habita nesse templo. Deus que habita entre nós. Então é ele que está dentro do templo. Ezequiel 11:16 foi um dos versos que para mim mais chamou a minha atenção. Ele diz que o nosso corpo é um pequeno santuário de Deus. Olha que coisa interessante. Onde está onde? Espalhado pelo mundo. Quando eu li esse verso de Ezequiel, eu disse, Senhor, peraí, o meu corpo, ele é o templo. Esse templo, quem mora nele é o Senhor. É Deus, é o Espírito Santo. Mas este templo, ele chama de pequeno templo, né? Nosso corpo, ele não vai ficar mais apenas num local como no passado, né? No meio dos israelitas, né? Ele vai estar espalhado pelo mundo. Que interessante. Nós vamos entender qual é essa organização deste templo. Eu vou passar bem rapidinho essa parte. Aqui é o santuário. Quem é que mora entre nós, porque o santuário ficava no centro. Então, o santuário era o templo de Deus entre os homens para ser um espetáculo para o mundo. Ezequiel 11 diz que nós somos o templo e que ele tem que estar espalhado pelo mundo. E esse texto do Espírito de Profecia fala que era o templo de Deus entre os homens para ser um espetáculo para o mundo. Veja, duas coisas que estão indicativas aqui. Está espalhado para o mundo e ser um espetáculo para o mundo. O que é ser um espetáculo para o mundo? Para chamar a atenção nas maravilhas que este templo precisa realizar, ou precisa ser. Próximo. Então, esse templo, ele também é subdividido em 3 compartimentos: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Bem, no pátio, a gente sabe que especificamente nós temos o altar de sacrifício e a pia, né? É um espaço. No lugar santo, nós temos o altar de incenso, o candelabro, a mesa de pães. E no lugar santíssimo, nós tínhamos a coisa mais sagrada desse templo, que é a Arca da Aliança. Próximo. Isso é só para a gente rever, né? Bem, na mesma ordem desses 3 compartimentos, nós também temos uma ordem de compartimentos celular. Eu coloquei organelas celulares. Por quê?
Porque essa organela também tem um espaço de um pátio, que se chama membrana plasmática, onde ela rodeia todo um local. E essa membrana plasmática, ela acomoda funções especiais, dentre elas duas funções em especial. Uma delas é a ação da mitocôndria, que ela tem a função principal de queima do material que foi recebido para transformação em energia. Que interessante, ela se assemelha ao altar de sacrifício, porque também realiza a queima, onde ali foi ofertado o animal que representa Jesus Cristo como uma oferta de sacrifício do pecado. Essa organela, que é a mitocôndria, dentro do nosso corpo, ele também cumpre este mesmo papel. Ele recebe os nutrientes e faz a transformação pela queima, transformando aquele alimento em ATP, em energia, para a própria sustentação da célula. E nós temos outras organelas celulares que também trabalham em conjunto, como lisossomos, ribossomos, o complexo de Golgi. Eles trabalham juntos com uma única finalidade: limpeza. Limpeza do espaço, limpeza do núcleo, limpeza de todo o complexo de Golgi. E a pia também se assemelha às mesmas atitudes dessas organelas, como limpeza, certo? Limpeza das mãos do sacerdote, né, do sangue que foi emergido ali no altar de sacrifício. Então, nós temos aí uma ordem. Então, esse núcleo, veja, 3 compartimentos. É a membrana plasmática, o núcleo e o nucleolo. Essa é a ordem das organelas celulares. E nós temos aí funções muito semelhantes. Pode passar a próxima, por favor. Para os irmãos que estiverem acompanhando aí já com o material em mãos, eu acabei de falar da página da célula humana, onde tem os 3 compartimentos e tem a assinatura do autor, ou melhor, o mesmo autor do santuário. Já está gravando, querida? Sim. Joia. O mesmo, dando continuidade. O mesmo autor do santuário que fez as divisões dos 3 compartimentos, ele também criou a célula humana com esses 3 compartimentos, as 3 divisões. Funções importantes como a membrana plasmática, o núcleo e o nucleolo, na qual cada uma delas tem funções semelhantes. Um exemplo, na membrana plasmática a gente encontra 2 peças importantes, né? A mitocôndrias, que faz a realização do trabalho da queima do material para transformação do ATP, que é semelhante ao altar de incenso, e o trabalho dos lisossomos, dos ribossomos, que é de limpeza, que é a pia. E aí nós prosseguimos para o próximo, que seria o corpo, templo harmônico de Deus. Bem, se a célula humana segue este mesmo padrão do autor do santuário, do autor da célula humana, ele também segue esse mesmo padrão dentro do nosso corpo, com as partes do nosso corpo e as funções dos nossos órgãos. Como assim, professora Ellen? Na mesma sequência. 3 compartimentos, 3 subdivisões. Na primeira divisão, nós temos toda a parte que é protegida. Qual é o órgão que protege o nosso corpo? Que recobre todo ele? A pele. Interessante, semelhantemente, a membrana plasmática, que também delineia toda a área da célula. Então, a pele é como se fosse um cercado. Nós temos o fígado, que também faz a mesma função de transformação de material, recebe e faz a queima. E temos os rins, que também tem uma função semelhante à pia, onde lava todo o sangue,
tira todos os nutrientes e tudo aquilo que não é aproveitado, ele é lançado fora através do sistema urinário. Bem, o mesmo autor, a mesma sequência com a mesma obra, só que em instrumentos diferentes, certo? Bem, no lugar santo, nós encontramos também alguns órgãos semelhantes a algumas funções do templo do lugar santo. Vocês já perceberam que o candelabro, ele tem uma estrutura muito próxima, como se fossem os ossos, o esqueleto, né? As costelas de sustentação. Interessante, na é verdade? E nós temos também um altar de incenso nele, que dele sai o aroma agradável a Deus. Que é a função do nosso corpo que faz essas trocas gasosas, que transforma o ar em algo puro e agradável, a manutenção da vida para que nós possamos respirar. Os pulmões. Pulmões. Exatamente. E nós temos aí também uma representação desse altar de incenso, certo? E a mesa com 12 pães. Nosso cérebro também tem 12 partes importantes, certo? Então, nessa divisão dessas 12 pares, né, do nosso cérebro, com cada função, do tato, olfato, equilíbrio, visão, cada par cerebral, ele tem uma função, uma área específica. Por isso que, quando um paciente, né, uma pessoa sofre uma queda, um trauma, e bate em uma certa região da cabeça, ali ele pode danificar alguma dessas partes, dessas 12 partes importantes. E nós temos aqui a mesa com 12 pães, que representa aí os filhos, né, de Jacó, com as 12 tribos de Israel. Bem, saindo da área santa, nós também encontramos o Santíssimo, que é o lugar mais sagrado do templo. Mas no corpo, qual seria a área mais sagrada? É o coração. Sem ele não dá para viver. Dele que vem as emoções, dele que vem o sentimento, é um músculo que renova a vida, que impulsiona a vida. Mas Deus também fala na sua palavra que o coração é a mente, é a forma de pensar, de agir do cristão. Então, nós temos a Arca da Aliança como o coração, a parte principal, o alvo, o instrumento principal de todo este templo, de todo este corpo. Seguindo para a próxima página, para os irmãos acompanharem, eu coloquei a Arca da Aliança, com o coração de Deus, a parte principal, certo? E aí nós temos a lei de Deus, o juízo de Deus e as leis de saúde. Como assim, professora Ellen? Bem, vamos para as partes que está dentro do coração? Vamos lá. Nós temos aqui o coração como uma representação da Arca da Aliança, certo? Então, dentro da arca, nós temos 3 peças: o cajado de Arão, o pote de maná e as tábuas da lei de Deus. Vamos começar pelo cajado de Arão. O cajado de Arão ele representa os juízos de Deus, o juízo, a execução, a direção, o ensino, a educação. As leis de Deus, as tábuas já diz, né? Que é as leis imutáveis de Deus, que não se muda, está gravada no coração. E é isso que Deus quer que permaneça gravado. Mas eu pergunto, irmãos, o que um pote de maná está fazendo no lugar mais sagrado deste corpo, mais sagrado deste templo? Qual seria a diferença que esse pote de maná pudesse estar no lugar, no pátio? Poderia estar no pátio, pote de maná, por que não? Poderia estar ele no lugar santo, em cima da mesa, por exemplo?
Se ele representa apenas a manutenção do povo de Deus, o sustento, ele poderia estar no pátio, ou poderia estar no lugar santo. Se ele é a representação do sustento do povo de Deus, por que que ele está ao lado das leis de Deus, ao lado dos juízos de Deus, se ele é só uma representação de sustento? Queridos, ele não é apenas uma representação de sustento. O pote de maná está no lugar santíssimo porque representa leis. Como está ao lado dos mandamentos de Deus, que são as leis eternas, que é o caráter de Deus. Como ele está ao lado dos juízos de Deus, que é a sua justiça. Então, o pote de maná representa leis de saúde, leis e ordenanças como cuidar deste templo para que Deus habite, para que o Espírito Santo faça uso desse templo. Essa é o verdadeiro significado do pote de maná. Para mim, professora Ellen Tchuquimia, que tenho entendido e estudado a mensagem de Deus, a Bíblia e o Espírito de Profecia, está muito claro que o pote de maná, no lugar santíssimo, não representa sustentação. Representa leis. Tal qual os mandamentos é lei. Tal qual os juízos de Deus é lei irrevogável. Sem o respeito dessas leis, o Espírito Santo não tem como habitar nesse coração. O Espírito Santo não tem como habitar neste templo, neste corpo. Deus não é revelado neste templo. Deus não habita em qualquer templo. Por isso que tem que ter leis, para que Deus possa entrar. Seguindo o próximo slide, fala do corpo consagrado ao Senhor. Então, no próximo slide, nós vamos falar sobre o corpo consagrado ao Senhor. Por quê? Se são leis, se o pote de maná representa leis de saúde, eu tenho que consagrar este corpo para o Senhor. Concorda comigo, irmãos? Então, nós temos aí 10 remédios de Deus. Oi, professora Ellen, mas o Espírito de Profecia não fala de 8 remédios de Deus a ser seguido? Sim. Mas por que a professora Ellen acrescentou mais 2 remédios? Porque eu estou falando do tempo do fim. Vocês entenderam, irmãos? Para o tempo da irmã White, estes 2 últimos remédios, eles não eram necessários. Porque não havia os eventos que nós estamos vivendo nós, do tempo do fim. Quando eu falo da irmã White, estou falando de 1844, 1846, 1800, mas para 1900, 2000, que nós estamos vivendo, 2026, os tempos são outros. Avançou, não mudou, avançou. Então, por isso que eu assumo a responsabilidade de acrescentar nos 8 remédios de Deus, mais 2. 10 remédios de Deus para o tempo do fim. Para aqueles que vão viver os últimos eventos desta terra vivos. Então, dentro dos remédios de Deus, a gente sabe que tem os 8, água, luz solar, exercício físico, comunhão com Deus, certo? Não preciso rever tudo. Descanso, repouso, certo? Eu acrescentei o 9º remédio, que se chama ambiente. Hoje a ciência prova que nós podemos ser afetados, influenciados pelo ambiente. O ambiente onde nós estamos inseridos. Quando Deus diz, meu filho, meu povo, saiam das grandes cidades, vá para o campo. Eu preciso fazer uma pergunta, meus irmãos. O local que a gente sofre menos influência do mundo é na cidade ou no campo?
É no campo, numa vida simples. Vamos lá. Voltando ao estudo do ambiente, onde nós estamos inseridos. Se o ambiente familiar ou o ambiente de trabalho onde nós estamos inseridos é um ambiente pesado, é um ambiente em que as pessoas, uma querendo derrubar a outra, uma falando mal da outra, uma influenciando a outra para o mal, levando para o mal, em algum momento esse ambiente vai lhe alcançar. Quer um exemplo? Ló. Ló tentou proteger essas filhas do ambiente em que elas estavam inseridas, que era aquela cidade muito pecaminosa. É tão certo que Ló protegeu essas meninas que quando os anjos vieram para resgatar Ló e sua família, as pessoas daquela cidade queriam tomar os anjos para práticas sexuais ilícitas. E Ló, no seu desespero, ofereceu as suas duas filhas virgens. Quem é que consegue manter duas filhas virgens numa cidade tão promíscua como era Sodoma e Gomorra? Os pais, eu faço essa pergunta para os pais. Foi um trabalho fácil ou foi um trabalho difícil? Foi um trabalho difícil, meus irmãos. Então, Ló conseguiu conservar, mas conservou essas meninas de forma tão pura que elas não sofressem nenhuma influência? Não. Porque quando Ló chegou no local seguro, lá nas montanhas, não queria nem mais ficar em Zoar, que era a cidadezinha do interior, mais afastado. O que foi que essas duas filhas fizeram? Cometeram o que com o pai? Incesto. Mas aonde essas meninas aprenderam isso? Se elas eram o quê? Virgens. Porque elas receberam a influência do ambiente. Não foi dentro de casa. Não foi o exemplo do pai e da mãe. Não foi exemplo dos irmãos. Mas lá de fora. Então, eu provo, tanto na ciência como na Bíblia, que o ambiente influencia o nosso comportamento. Que o ambiente influencia a nossa mente. Hoje a ciência já tem uma ciência própria para estudar as influências do ambiente que nós estamos inseridos, certo? E isso afeta as nossas emoções, afeta o nosso comportamento e afeta o nosso caráter, como as duas filhas de Ló foram afetadas. Não fisicamente, mas mentalmente. Bem, eu falei do nono remédio, mas eu gostaria de falar do 10º remédio. E esse remédio se chama afeto. Bem, irmãos, Deus tem me dotado de alguns conhecimentos. Um deles é como psicanalista. E eu fiz psicanálise por uma necessidade, porque como enfermeira e terapeuta, eu passava os tratamentos naturais para os meus clientes, mas eles não conseguiam cumprir por questões emocionais, por questões de organização no seu dia a dia, nos seus compromissos. E eu percebi que isso também estava ligado com o estado emocional. E aí Deus me coloca para sala de aula novamente. Eu tive o privilégio de estudar com 2 professores adventistas. Então, o meu estudo em psicanálise de comportamento humano foi para entender o meu cliente, entender as suas emoções, entender o seu contexto psicoemocional, principalmente aquilo que sempre rouba dele o desejo de cumprir seus compromissos, que é o que está no inconsciente. Aquilo que ele faz, mas ele não sabe por que está fazendo. Não tem ciência do porquê do que está fazendo. Por isso que eu estudei psicanálise. Então, uma das coisas que eu compreendi, nós, que estamos vivendo para o tempo do fim,
não só temos a vulnerabilidade de sofrer a influência do ambiente, porque o ambiente que nós vivemos, no contexto que nós estamos vivendo hoje, no tempo do fim, é completamente diferente do tempo da irmã White. Sim ou não, irmãos? Mas, uma coisa eu preciso falar para todos vocês. O afeto, as emoções, elas também precisam ser protegidas. Porque nós também estamos sofrendo uma influência nas nossas emoções. O que é o afeto? O afeto não é como nós sentimos, mas o afeto é como nós reagimos a tal emoção. Vocês estão entendendo? Estou falando uma linguagem bem clara. Por exemplo, eu estou aqui quieta no meu trabalho e chega a minha colega de trabalho. Ela chega completamente alterada, estressada e começa a fazer cobranças e ela encontra algum detalhe que não foi feito, não foi devido, e ela começa a fazer uma pressão, depois ela inicia um processo de opressão e isso começa para me atingir diretamente. Então eu pergunto, como é que eu vou reagir a essas investidas do inimigo? Porque essa pessoa está sendo usada, está querendo tirar a minha paz e querendo tirar o controle das minhas emoções. Então, o afeto é como eu reajo às emoções, às minhas emoções, referente ao outro. Vocês estão entendendo? Então, o afeto, Deus tem utilizado grandemente pessoas e livros extraordinários. Eu vou indicar 2. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Todo cristão precisa ler. Porque ele nos ensina a como controlar e reagir com as nossas emoções. Queridos, todos nós passamos por altos e baixos. Todos nós temos uma história. Todos nós temos algum trauma de vida. Uma vida que foi vivida na infância que nos marca até a nossa vida adulta. E se nós não tratarmos, ou até mesmo fazer um acompanhamento emocional com um psicólogo, ou um psicanalista, ou um terapeuta familiar, isso vai revogar não só na nossa vida, mas na vida dos nossos que estão à nossa volta, na vida da esposa, do esposo, dos filhos, dos netos. E isso vai propagando e vai sendo levado como se fosse uma mensagem, como se fosse uma regra. Mas ela pode parar em nós. Nós podemos ser tratados. E não permitir que as nossas emoções alterem a nossa razão. Por isso que o afeto, eu coloco ele como o 10º remédio de Deus. Porque mesmo com as nossas nossos traumas, a nossa história de vida, que nós vivemos num certo contexto, ele pode ser transformado através do poder de Deus. A Bíblia, a leitura da Bíblia, transforma nossas vidas, nos torna pessoas mais calmas, mais centradas, mais coerentes e mais justas. Porque a justiça de Deus toma nossa mente. Lembra dos 12 pares que eu falei do cérebro? Dentro do santuário, quando o Espírito Santo habita nele, é ele que controla a nossa mente. Não mais eu, mas Cristo. E isso torna algo real. O próximo slide, onde nós vamos parar, é sobre o adoecimento. E nós vamos parar aqui, irmãos. Amanhã nós vamos dar continuidade a partir daqui. Eu peço aos irmãos que não deixem de participar. Convidem outras Qual é esse pessoas. último, Ellen?
Nós paramos do corpo consagrado ao Senhor, onde tem os 10 remédios de Deus, certo? E amanhã eu vou explicar sobre o adoecimento fisiológico e o adoecimento espiritual. Eu vou provar do porquê os 10 remédios. Porque para o nosso tempo, não é só o adoecimento físico, não. E não é só o adoecimento emocional. Mas nós temos um terceiro adoecimento. É o adoecimento espiritual. E eu preciso falar para vocês que, como terapeuta, como enfermeira, como psicanalista, Deus tem me colocado casos em que as pessoas têm apresentado esses 3 aspectos. Então, fisiológico, espiritual, e qual é o terceiro? espiritual e emocional. Ah, emocional, tá. Isso. Psicológico, né? Fisiológico, espiritual e psicológico. E nós temos que ter discernimento quando nós nos depararmos com alguém que está a nos oprimir. Espera aí, qual é o problema dele? É fisiológico? É psicológico? Ou é espiritual? Para eu saber qual das armas eu preciso lidar, qual dos instrumentos eu preciso lidar. E muitas vezes é mais de um deles. E nós também precisamos ter discernimento. Queridos, vamos encerrar a nossa participação. E amanhã, convide pessoas. Pode passar esse material meu, não tem problema, tá bem? E amanhã eu continuo sobre o adoecimento fisiológico e o adoecimento espiritual, para que a gente tenha discernimento. E vai ser incrível a segunda parte de amanhã, tá bem? Vamos fazer uma oração para encerrarmos? Uhum. Querida amada Deus, muito obrigada, Senhor, por este encontro, por este momento, entendermos, Senhor, que o Senhor que construiu este corpo, o Senhor também deixou uma marca, um selo teu. E neste selo, Senhor, nós queremos manter ele puro para ti. E que apenas e exclusivamente o Espírito Santo possa habitar neste templo. E que este templo possa ser um instrumento forte, um instrumento que faça diferença no tempo do fim. E que possamos, Senhor, através deste conhecimento, manter este corpo, este templo puro, sem influência do mal, até que o Senhor volte. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.